Vamos lá, vamos retomando. Bom. Tá. Vamos fazer mais esse. Temos mais alguns exercícios aqui para a gente para fixarmos essas ideias, né? O primeiro aqui que nós começamos, que eu deixei para vocês pensarem, né? É esse aqui, né? A primeira coisa que a gente tem é calcular essa derivada direcional. Se eu for calcular a derivada direcional, né, eu preciso calcular as derivadas em relação a x, derivada em relação a y. Quando eu olho para uma expressão como essa, a questão, a dúvida que surge é: posso aplicar a regra do quociente? Não precisa, né? Você até pode fazer, não vai estar errado, vai estar certo, né? Mas é um trabalho que eu acho um trabalho maior, né? Porque você tem aqui, o que você tem? Você tem uma constante sem um número, né? E não é uma função. Você pode reescrever essa expressão usando um expoente negativo, né? Mas aquela pessoa que quando eu falo isso, diz assim: eu jamais vou conseguir enxergar um expoente negativo, então usa a regra do produto. Vai passar um pouco mais de trabalho, mas vai chegar no mesmo, vai ter o mesmo resultado. Então, por que isso? Escrevendo nesse formato, a gente pode aplicar a derivação da potência, né? A derivada de 1 na P, né? Se eu vou fazer a derivada de 1 na P, é P, né? 1 na P menos 1, vezes a derivada de 1. Então, o que acontece? Vai ficar menos 100, né? Por quê? Porque ficou menos 1 vezes 100, menos 100, vezes 2x, porque 2x, porque eu já estou fazendo essa derivada aqui, né? Derivada em relação a x, vezes, né? No caso, u na P menos 1. Aqui eu já estou escrevendo isso aqui de forma mais rápida, né? Eu já estou partindo do fato de que os alunos já têm uma certa maturidade na hora de resolver a derivada. Então, se eu ficar, não vou ficar fazendo pontinho por pontinho, porque vocês já são, né? Já está o quê? 5, 6 aulas fazendo a mesma coisa. E vocês já fizeram um montão de exercícios. Então, você já tem que ter uma certa maturidade. Né? Então, eu apliquei essa regra de derivação aqui, e aqui eu fiz a reorganização, né? O que acontece com a reorganização, né? Então, eu tenho sinal negativo, ficou menos 100 vezes 2, menos 200x. O menos 2 é o expoente, então ele passa para baixo. Calculando no ponto 1 e 5, o que vai acontecer no ponto 1 e 5? Calculando isso no ponto 1 e 5, então eu tenho 1 mais 25, mais 1, 27. Né? Então, por isso que ficou 27 ao quadrado. Aí aqui eu fiz a continha e obtive esse valor. Bom, isso aqui é derivada em x. Como vai ficar a derivada em y? A derivada em y vai ser a mesma coisa, né? Só que agora eu vou ter 200 y aqui em cima, né? Tenho 200 y. E como eu tenho esses 200 y aqui, o que aconteceu? Né? Quando eu tenho esse 200y aqui, o que aconteceu? Eu tenho eu substituo, eu substituir vai ficar 200 vezes 5, com 1000, 1000 sobre 27 ao quadrado, e gerar esse número aqui. Então aqui é só fazer continha. Tá. Bom, agora o que nós temos? Nós estamos calculando a derivada direcional. Se eu estou calculando a derivada direcional, eu tenho esse ponto, meu ponto P, e eu estou olhando para a origem. Então, por isso fica P menos O. Então, eu tenho que calcular, saber quais são as coordenadas desse vetor aqui. Pois bem. Então, aqui está meu vetor. Então, é do ponto P para a origem, então é O menos P, O é 0, 0, menos P, ficou esse vetor.
Faltou ali uma flechinha, né? Okay. Então, se eu tenho aqui, então aqui está a minha distância de PAO, né? Raiz de 26, minha componente, o de x, minha componente, o de y. E agora, então, eu calculo a derivada direcional. Na hora de calcular a derivada direcional, eu vou juntar todas as pecinhas, né? Eu já calculei as derivadas, já calculei o de x, já calculei o de y. Tá? E juntando todas as pecinhas, eu vou ter um número positivo. Ou seja, na direção da origem, ele está crescendo, ou seja, a temperatura nesse ponto está crescendo a uma taxa de 1,39 graus Celsius por centímetro, né? Vamos botar por centímetro, né? Eu não lembro qual é a unidade que eu botei. Então, o que acontece? Então, nessa também não tem, e também não tinha que ser diferente, porque na origem está o centro do calor, né? Conforme a expressão que a gente tem ali, no 0,0, na origem, né? A temperatura é a temperatura máxima. Então, se eu estou nesse ponto aqui, né? Indo para a origem, né? Ou seja, nessa direção aqui, né? Indo nessa direção aqui, a minha temperatura ela está crescendo, ou seja, cresce 1,39 graus Celsius por centímetro, por metro, enfim. Então é isso. Então é isso que a derivada direcional está me apresentando. Tá. Então, o que acontece agora? Ele pergunta, então, qual é a direção, né, e a derivada cresce mais rápido. A direção que a derivada cresce mais rápido é essa direção aqui. Que direção é essa? Como é que eu sei disso? De onde que saiu isso? O professor fez, né? Qual é a direção que ele cresce mais rápido? É a direção do gradiente. Né? Então, a direção que ele cresce mais rápido é a direção do gradiente. Então, qual é o gradiente? Né? O gradiente é o vetor cujas componentes são as derivadas. Qual é a derivada em relação a x? Menos 0,27. Qual é a derivada em relação a y? Menos 0, menos 1,37. 37J. Certo? Então, a direção derivada em relação a x, 0,27. A derivada em relação a y, menos 0, menos 3, menos 1,37. Então, esse é o gradiente. Esse é a direção em que a função cresce mais rápido. Né? Eu vou olhar aqui, o que eu coloquei? O resultado, né? Ou seja, dali que saiu, né? Ou seja, da definição de gradiente. E a letra C, ele faz a pergunta: qual é a taxa de maior crescimento? Né? Qual é a taxa na direção do gradiente? Então, quando eu faço essa questão aqui, eu estou avaliando a taxa na direção do gradiente. Né? A taxa na direção do gradiente é o quê? Nada mais do que o módulo do gradiente. Então, eu vou calcular o módulo do gradiente, eu vou pegar esse vetor aqui e vou calcular o módulo dele. Então, menos 0,27 ao quadrado mais menos 1,37 ao quadrado. Fiz a conta, deu esse valor aqui. Esse valor aqui é o quê? Né? É o mesmo valor da derivada direcional. Né? Opa, estou indo adiante, mas atrás. Então, o mesmo valor da derivada direcional. Né? Por que deu isso? Né? Aí tem aquele aluno que já deve estar se perguntando: ah, então é sempre assim. Não, não é sempre assim. Aqui foi uma coincidência. O que quer dizer? Né?
É uma coincidência. Eu tenho ponto 5 para x. Eu estou indo na direção. E eu estou indo na direção. Eu estou indo nessa direção aqui. Certo? Então, esse vetor aqui, né? Esse vetor aqui, ele segue a mesma direção, né? Se eu graficar esse vetor aqui, né? Ele vai ficar exatamente em cima desse vetor aqui, né? Dessa reta aqui. Né? Ou seja, esse aqui é meu gradiente. Então, esse vetor em vermelho é o meu vetor, né? É o meu vetor do problema da derivada direcional, né? E o vetor em azul é o meu vetor gradiente. Né? Então, é o meu vetor gradiente. O que acontece? Né? Ele vai ter, no caso, né? Ou seja, ele tem a mesma ele tem vamos dizer assim, o módulo desse vetor aqui, né? Ele vai me gerar, ou seja, o módulo desse vetor aqui, né? Ele me gera, né? Uma taxa, né? A mesma taxa que a gente calculou na derivada direcional. Por quê? Porque na hora que eu escolhi a derivada direcional, na hora que eu peguei o vetor, esse vetor vermelho, esse vetor vermelho ele já tinha a mesma direção do vetor gradiente. É por isso que aconteceu isso. Então, se eu vou na direção do gradiente, eu vou na direção de maior crescimento, direção de maior taxa. Se vocês repararem na minha fala, vocês vão ver que eu repeti isso umas 5.000 vezes, né, hoje. Então, o vetor gradiente indica a direção de maior crescimento. Né? A derivada direcional, ele calcula a taxa de qualquer direção, né? E o vetor gradiente calcula, né, indica a direção de maior crescimento. Vamos ver uma outra situação. Por exemplo, aqui. Eu tenho essa função, x ao quadrado, y ao cubo, menos 4y. No ponto 2 e menos 1. A derivada direcional, né, no ponto, na direção 2i mais 5j, a direção da taxa máxima de variação. E a taxa máxima de variação? As três perguntas que ele faz. Tá. Então, eu quero a derivada direcional, primeira coisa é saber o módulo do gradiente. O módulo do gradiente, o módulo do vetor. Para calcular o módulo do vetor, né, raiz de 29. Então, minha componente do versor em x, minha componente do versor em y. Então, dividir 2 dividido pelo módulo, 5 dividido pelo módulo. Agora, eu vou calcular a derivada em relação a x no ponto. Eu calculo a derivada em relação a x, deu 2x y ao cubo. Substituindo no ponto, ficamos com menos 4, né? Porque menos 1 ao cubo é menos 1. Calculo a derivada em relação a y. Né? Então, ficou 3x ao quadrado vezes y ao quadrado menos 4. Né? Calculando no ponto, obtemos 8. Tá? Então, tá. Vai ficar 12 menos 4, ficamos com 8. Então, desta maneira, eu tenho minhas derivadas. Agora eu vou juntar, vou calcular a derivada direcional. Então, calculando a derivada direcional, aplicando a fórmula. Aqui está o menos 4, aqui está o 2 raiz de 29, aqui está o 8, aqui está o 5 raiz de 29. Juntei tudo. O que aconteceu? 4 vezes 2 deu menos 8. Né? 8 vezes 5 deu 40. Então, menos 8 mais 40 dá 32 positivo. Então, nesta direção aqui, a minha
taxa de variação é 32 sobre raiz de 29. Se vocês quiserem, a gente pode calcular isso, né, com fazer a continha, né? Isso vai ser 32 dividido por raiz de 29, 5,96, 5,94. Então, nessa direção, a taxa de crescimento é 5,94. A função está crescendo nessa direção. E crescendo a qual taxa? A taxa de 5,94. Tá. Então, resolvido a letra A. Para fazer a letra B. Na letra B, ele quer a direção da taxa máxima de variação. A direção da taxa máxima de variação ela é dada pelo vetor gradiente. Então, a gente vai lá e pega, né, as derivadas, porque a gente já viu que o vetor gradiente, a derivada em relação a x, é a componente i, e a derivada em relação a y é a componente j. Né? Então, olhando lá no slide anterior, ficou menos 4 e 8. Né? Foi por isso que apareceu o menos 4 e 8 aqui. Quando ele pergunta qual é a taxa máxima de variação. Então, a taxa máxima de variação é quem? É o módulo do gradiente, né? A taxa máxima de variação é o módulo do gradiente. Então, se eu pego aquele vetor ali, o módulo dele, o comprimento dele, então vai ficar 4 ao quadrado mais 64 ao quadrado, com raiz de 80. Só para a nível de comparação, aqui eu tinha 5,94. Nessa direção aqui, eu vou ter raiz de 80, né? Raiz de 80 é 8,9. Nessa direção aqui, a taxa, né, ela é 8,9. E nessa direção aqui, a taxa de crescimento é 5,94. Né? Então, novamente, o gradiente indica a taxa de maior crescimento. Ou seja, essa aqui é a direção de maior crescimento. E a maior taxa é 9,8. Então, é a maior taxa, não é a maior cota, é a maior taxa. Né? Ou seja, a maior velocidade. Quando a gente fala em taxa, tem que lembrar em velocidade. Então, sobe mais rápido nessa direção. Tá? Vocês verem, tudo gira em cima tudo gira em cima das mesmas ideias. Derivada direcional, taxa de variação, a direção do vetor. Né? Vetor gradiente é a direção de maior crescimento. Né? Taxa máxima de variação é o módulo do gradiente. Então, essas três definições, né, elas entram aqui e elas se repetem. Tá? Bom, esse probleminha aqui, para finalizar. Então, tem uma densidade, né? A densidade ela é calculada por essa expressão, e ele pede a direção e sentido e o valor da maior taxa de variação. Ele pede direção e sentido, ele está falando em um vetor. Né? Então, direção e sentido, ele quer um vetor. Que vetor é esse? O vetor da maior variação. Então, se ele quer a direção e sentido da maior variação, ele está falando em vetor gradiente. E quando ele pede qual é o valor da maior taxa, ele está pedindo, então, o módulo do gradiente. Tá? Então, aqui ele pede o vetor. E aqui ele pede o módulo. Tá? Então, tá. Para isso, a gente precisa calcular as derivadas.
Então, primeira coisa, reescrever a função. Escrevo nesse formato porque ele é mais, vamos dizer assim, amistoso, né? Por mais que alguém possa achar, que horror, eu odeio escrever com expoente negativo. Ok, escreva, faça como se quiser. Mas eu indico. Então, para mim, na minha segurança, eu prefiro escrever dessa forma. Então, calculo a derivada em relação a x, né? Regra de derivação da U na P, ou seja, se eu vou fazer a derivada, vou lá na tabela de derivação, né? Então, e é a regra de derivação. Sempre com o nosso bom e velho DU. DU ele é muito, muito, muito importante. Vocês vão ver no grau B, que ele, com esse DU aparece um monte lá. Então, o que acontece? Então, feita a derivada, né? Menos 1, menos 1 meio, menos 1 é menos 3 meios, né? Calculei a derivada, né? E aí eu faço a substituição no ponto 3 e 2. Fazendo essa substituição no ponto 3 e 2, então ficou 9, 4, 3, né? Então, é 16 elevado a 3 meios, enfim. O que eu fiz aqui? Coloquei a calculadora direto e encontrou aquele número. Tá? Tem muito mistério. O mesmo acontece se eu for calcular a derivada em y. Se for calcular a derivada em y, mesma coisa. Mesma regra de derivação, mesma história. Né? Mesma coisa, o 2 aqui simplificou com esse 2. Lá no anterior não aconteceu isso? Aconteceu. Né? Lá, 2 simplificou com 2. Pode ver. Né? Toquei a calculadora aqui. Encontramos esse valor. Então, por que eu preciso das derivadas? Por quê? Para calcular o vetor gradiente, então aqui estão minhas derivadas. Derivada em relação a x e derivada em relação a y. Para calcular o vetor gradiente, né, eu tenho que pegar as derivadas. Então, esse aqui é meu gradiente. Então, é nessa direção aqui que a função cresce de forma mais rápida. Tá? E aqui está, então, o módulo do gradiente. Né? O módulo do gradiente, eu vou pegar a componente, levar ao quadrado e tirar a raiz quadrada. Né? Então, a direção, sentido de maior crescimento, está aqui. Né? Aqui, o valor da maior taxa é esse aqui. Então, nessa direção, o maior crescimento, a taxa de maior crescimento é 0,05. Então, nessa direção, a taxa de maior crescimento é essa. Certo? Então, esses conceitos, né, que a gente está falando, repetindo, sendo prolixo, né, isso tem que ficar bem claro, porque como vocês vão fazer exercício daqui a pouco, vocês vão fazer um questionário depois de avaliação, né? Lembrando que o questionário de avaliação ele é um banco de questões que eu gero, que eu vou fazer de forma que as questões que vocês tenham sejam aleatórias, ou seja, né, no meu banco de questões eu devo ter, sei lá, umas 10 questões de derivada direcional a vetor gradiente. Né? Se eu programar o questionário para ter 2 questões, né? Ou seja, das 10, cada um vai ter 2. Então, a probabilidade de vocês terem a mesma questão é baixa. Certo? Então, vocês vão ter questões mais personalizadas. Então, isso que é importante vocês fazerem os exercícios, né? Reassistirem as videoaulas, enfim. Né? Então, o que nós falamos? A derivada direcional
Né? O que ela faz? Ela determina a taxa de variação na direção do vetor. Né? Se eu falar em vetor gradiente, né? O que é o vetor gradiente? Ele indica a direção, né? A direção de maior crescimento. Dá para saber qual é a direção de menor crescimento? Sim. O menor crescimento é o oposto ao gradiente. Ou seja, o menos o gradiente, né? E que é a taxa máxima de variação, né? A taxa máxima de variação, né? É a derivada direcional na direção do gradiente, né? Ou seja, é o módulo do gradiente, ou seja, é a taxa na direção do gradiente, a taxa de variação na direção do gradiente. Taxa de variação na direção do gradiente. Taxa de variação na direção do gradiente. E corresponde ser ao módulo vetor. Então, esse é o resumo da ópera que a gente tem tratado até agora. Para fazer tudo isso, a gente precisa calcular derivadas. Né? Bom, então, só para finalizar, o que eu tenho aqui para mostrar? Eu tenho para mostrar para vocês, acho que é o questionário da semana, tem acho que só uma situação, é essa aqui. Né? Bom, aqui está um questionário, né? Não tem muita novidade. Mas essa questão aqui, eu acho ela uma questão interessante. Eu não comentei com vocês, mas não acho que não há por que ter pânico, porque eu coloquei uma letra a mais. Então, o que acontece? Né? Uma letra a mais. Então, como é que fica o gradiente tridimensional? O gradiente em 3 dimensões, que a gente está trabalhando agora até agora em 2, mas dá para extrapolar isso para 3. Então, vou ter a derivada em relação a x. Eu vou ter a derivada em relação a y. E eu vou ter que ter quem? A derivada em relação a z, né? Ou seja, eu tenho que ter a derivada em relação a x, derivada em relação a y, a derivada em relação a z. Né? Como eu calculo essa derivada? Ora, eu já fiz os dois exemplos parecidos. Então, tem um mistério. E ele pede duas coisas. Ele pede um vetor, ele pede a taxa, né? Então, nessa configuração, aqui se eu for calcular o módulo do gradiente, né? Para calcular o módulo do gradiente, se você tem um vetor tridimensional, vocês fizeram isso na pré-aula, né? Você tem um vetor, por exemplo, lá, U igual a 2i mais 5j menos k, eu quero calcular o módulo desse vetor, né? Vocês fizeram lá na pré-aula. O módulo desse vetor nada mais é do que elevar todo mundo ao quadrado, né? 4 mais 25 mais 1, né? Isso aqui dá 30. Então, o módulo é raiz de 30. Então, quando a gente está quando a gente fala em módulo de um vetor no espaço, então a gente só amplia, coloca mais uma parcela, né? Isso era a pré-aula do dia de hoje, inclusive, né? Então, vocês fizeram a pré-aula, então vocês estão conscientes disso. Tá? E era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Né? São 10 questõezinhas,
bem tranquilas. Tá? Acho que algumas revisões. Né? O aluno adora quando tem revisão. Então, é isso. Certo? É isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. E semana que vem, então, a gente dá continuidade, né, a isso. Teremos mais algumas coisas. Mas a gente já está se encaminhando para o encerramento do grau A. Tá? Então, o grau A, semana que vem a gente fala de máximos e mínimos, aquela história toda. É o final do estudo de derivadas e a gente daí conclui o estudo de derivadas. Terminado o estudo de derivadas, nós vamos para o grau B, onde a gente vai tratar das integrais. A gente tem o grau B todinho para falar das integrais e dos DUs. Dos DUs. Né? Lá das integrais. Certo? Tá, era isso que eu tinha para falar para vocês. Né? Façam os questionários, estudem e conte para vocês. O questionário final do grau, tanto grau A, grau B e grau C, eles vão ser gerados a partir de bancos de questões e as questões serão... vocês não terão as mesmas questões. O aluno A não terá as mesmas questões do B. Pode ter uma ou duas. Tá? Então, só tomem cuidado com isso. Tá? Na hora de fazer grupo do WhatsApp, vocês vão ter que, né, correr bastante para fazer esse grupinho do WhatsApp verter o gabarito dessa vez. Certo? Professor? Fale. E seria quantas questões o questionário do grau 1, só para ter uma ideia, assim? De 10 a 12. Geralmente eu faço 10. Cálculo é 10. Geometria analítica às vezes vai para 12, mas cálculo é 10. Tá? É de 10 a 12. Beleza. Tá? Então tá. Então era isso. Então, um bom resto de semana. E semana que vem estamos de volta aí, quinta-feira. Certo? Se cuidem aí, usem máscara, álcool na mão, tá? E semana que vem estamos de volta. Falou. Abraço. Falou.